bem-vindos a todos aqueles que querem vir e àqueles que não podem vir. Bem-vindos na mesma e àqueles que hão de vir, também bem-vindos. Cá estamos hoje na na 118ª jornada de oração. Acho que disse hoje tudo corretinho. 118ª jornada de oração. Uns beijinhos também para o meu afilhado, Filipa, Ana Paula. Uma proteçãozinha aqui para a Susana, que ela precisa. Mónica, boa noite. Marta, há tanto tempo. Lúcia Maria, boa noite. Boa noite, Paula Crachá, 118ª, eu já disse correto. Mónica Gomes, boa noite. Cátia Rodrigues, boa noite, Cátia. Tudo bem? Filipe Guedes. Então, Filipe, estás bem? Tens dormido bem? Carla Trindade, muito boa noite. Alzira. Ana Paula, boa noite. Lourdes, muito boa noite. Júlia, muito boa noite. Então, Júlia, está melhor? Joaquim, muito boa noite. Já foram dados o quê, Filipe? Andreia Vilela? Está doentinho de quê? O coisa está bem. Ele está doentinho porquê? Põe lá o telefone para ele ver a minha cara que fica já bem. José Almeida, boa noite. Helena Martins, boa noite. Susana Batista, boa noite. Um abraço de luz e de proteção. Sónia Souza, boa noite. Um abraço também para o Chico, Ana Benâncio. Teresa Neto, boa noite. Maria Luísa Ribeiro Pinto, boa noite. E Luísa, já estás em férias, amiga? Com a tua família? Diolinda, também já estás em férias? Maria Pereira, boa noite. Maria Coutinho, boa noite. Estão todos em férias já? Ana Correia, boa noite. E Luísa. Fátima Marques, da Suíça, boa noite. Conceição Ribeiro, boa noite e beijinhos. Helena Reis, boa noite e beijinhos. Está bem, um abraço para todos. Um beijinho para si, Diolinda. Ele está a ver, está cheio de tosse e todo entupido. Deve ser dos dentes. Oh! João Filipe, boa noite. Está muito vento. Também assim não são umas boas férias. Devia estar, era sol. Nélia Peralta, boa noite. E que tudo corra bem. Elizabeth Alves, boa noite e um grande abraço. Um abraço de luz. A Ludia Gomes, de Tenerife, boa noite. Não me digam que aí também está frio em Tenerife. Costuma estar sempre tanto calor. O tempo mudou mesmo. Cláudia Figo, muito boa noite. Maria, felicidade, felicidade. Pelo menos podias-me dar a felicidade do último nome. Liliana Fonseca, boa noite. Boa noite. Cláudia Figo, boa noite. Celeste Salvado, boa noite. Sérgio Pariante, não te esqueças de passar por cá, boa noite. Partilhem o direto, partilhem a mensagem, ver mais. Quais mensagens? Gratidão, ver menos. Já vou ver menos. Eu vou pôr aqui, olha, eu posso fazer isto, não sabia. Esse coração é meu, fui eu que mandei. Boa noite. Também, para si. Olá, filhota, boa noite. Descansaste muito hoje? Eu não, estou muito cansado, filha. Tão cansado, meu amor.
Ai, vê lá só tu. O pai hoje está cansado. Nem sabe se vive ou morre. É melhor não morrer. Senão tu dizes logo que não queres. Põe um... Olha, não dá para pôr. Já pus. Fui eu que pus. Mário Henriques, então, como estás? João Baltazar, barata, boa noite. E um abraço de luz para ti. Estrofina morte também. Ah, claro, tu dizes logo vives. Oh, dead. Pior é no dia que eu morrer, vais chegar ao pé do meu corpo morto e diz assim: vive, vive. E eu digo-te do outro lado: agora já não pode ser. Fica aí que eu tomo conta de ti. Olá, boa noite para todos os presentes e abraços. Como está? Eu estou cansado. Muito boa noite a todos. O São Francisco também vos diz boa noite a todos, e a Santa Frufru, e a Santa Lina, o Santo Murta, e a Santa Murta, todos estão a dizer boa noite. Então, mas só tenho estas. Então tenho que pôr esta, e esta. Depois ponho esta e esta e esta. Depois ponho esta, esta e esta e esta. Ponho esta. Isto é para um todo. 1, 2, 3, 4, 5 continentes. Depois ponho esta. Depois ponho esta. Depois ponho esta, que é para ver se as pessoas se entendem, que andam muito desentendidas. E esta. E mais esta. E esta. E mais esta. E esta também, que é para ali para umas pessoas que eu quero. E esta também. Continuo assim. E depois tens que levar isto tudo para quem precisas. Por isso é que, olha, hoje é uma coisa especial, porque ela vai levar muita coisa. E já está. Já vendei para todos. Boa noite, Marino. Ia para dizer Mariano. Marino Orlando, boa noite, um abraço também grande. Rita Paulino, Paulina, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço para me fazer companhia. Rita é do interior de São Paulo, Brasília. É Paulina. Guaraná, não sei onde é isto. Boa noite, Anabela, Túlio Veloso, boa noite. Irmão Fernando, beijinhos, boa noite. Do irmão Fernando para a Túlia. E para o seu maridinho, Beatriz Almeida, boa noite. Podes, mas não me disseste? Ah, a minha capa já está arranjada, está bem, diz ao Pedro, obrigada. Pois tenho que me vir trazer. Mas Filipe, eu perguntei-te se tu andavas a dormir bem, se já andas a dormir bem. Rui Carvalho, boa noite. Um abraço grande, enorme, tamanho do mundo. Boa noite, Rita Muniz. Vamos aqui fazer uma coisa. Eu tenho que começar a fazer isto no computador para vos marcar mesmo a todos. Não era isto que eu queria. Não. Às vezes parece que eu estou sensível dos meus... Ai, minha santa madre. E então, muito boa noite a todos. Lourdes Tavares, boa noite.
Então hoje vamos começar pelo António Manuel, muito boa noite e um abraço de luz muito grande. Helena Martins, boa noite. São Francisco, nos ajude, boa noite. Santa Frufru, ela está, a Santa Frufru, esteve a falar comigo em oração. Boa noite, António Peralta, um abraço de luz. Esteve a falar comigo e a Santa está um bocadito cansada, tantos pedidos que lhe são endereçados, e a Santa está, coitadita, perdida. Temos que orar pela Santa. Veem que os santos também precisam de oração. Isto é uma santa. Bem, então, boa noite, amigo. Como está, João Felipe? Já não quer saber de mim, desde que saiu o Euro Milhões, já não quer. Não era para se dizer, ninguém tinha que saber. Ainda bem, Sheila, fico muito satisfeito e feliz. Se a vida está a fluir melhor, ainda bem. Fico mesmo muito satisfeito e feliz. Jorge Nunes, boa noite. Podem, filha, ali. A Santa Frufru não é assim que se escreve Frufru. Vocês estão a procurar uma santa assim que não existe. Ó Santa Frufru, eles não te descobrem de maneira nenhuma. Porque eles pensam que tu não existes. Percebestes? Depois eu ri-me. Vi, pode estar descansado, estou a acompanhar. Vi. É engraçado, vocês até fazerem as perguntas por aqui assim, que eu tenho que chegar lá e assim vocês sabem que eu vi. Então, já estamos a 17 de agosto, olha que mais estamos no fim do ano. Já temos que começar a preparar a lenha para acendermos a fogueira, para nos aquecermos. Pois é mesmo. O tempo passa no instante. E nós aqui em Leiria, boa noite, Fátima Saraiva. Nós aqui em Leiria não temos tido nada bom tempo. Isso mesmo, é assim mesmo. Em Leiria não temos nada tido bom tempo. Acho que este ano só se vier o verão em setembro e outubro. Porque de resto não tem tido assim muito tempo de verão aqui. Boa noite, Fátima Saraiva. Não tem tido bom tempo aqui em Leiria. Pois também é a coisa... Não sei se não li. Então, não temos tido verão. Pode ser que venha o verão aqui em setembro ou outubro. Bem, mas também se é para haver muitos focos, é melhor não vir. Tu, Liata, não pode ser inchada. Tens ido à casa de banho. Não estás a fazer retenção de líquidos. Vê lá isso. Cici Santos, boa noite. Todos nós estávamos com saudades tuas. Hoje ainda não vi a Fernanda. Oxalá que esteja tudo bem. Eu quero que esteja tudo bem. E pronto. Então, vamos lá começar uma pequena reflexão para depois fazermos a oração. Porque nós temos mesmo que fazer a oração. E a pequena... Olha, ainda bem. João Baltasar Barata viveu em Leiria e gostou muito. Ainda bem. Olha, fico satisfeito. Então não queres voltar e tocar por cá? Aqui as pessoas...
Acho bem, parabéns já adiantados. Depois não digas que eu não dei parabéns, Ana Paula para caracha. Já fica os parabéns. Já. Ó, João Baltazar, aqui as pessoas vão assim para aquelas agora já não há festas, não é? Tocar e cantar, mas é assim tudo assim, não é assim como em Lisboa ou aí nesse sítio. É assim mais as pessoas, agora por causa do Covid é que não. Mas dá. Há de dar um dia destes, de certeza. Pois já de me ensinar a tocar também o órgão. Já que eu não sei cantar, nada. Então, nós sabemos que está difícil. Muito difícil. O Santo Jorge não nos ajuda. Boa noite, Santo Jorge. Ah, mas volta, é sempre bem-vindo. Se não ficares mesmo no meio da cidade, ficas à borda da cidade, é mais baratico. Então, também estou à borda da cidade, assim, a quilómetros. E olha que não quero lá estar dentro. Pois não trabalhas, não, que eu tenho-te acompanhado e sei que não trabalhas desde 8 de março. Mas é pena que tu até tocas tão bem e até cantas bem. Há de cantar uma canção que eu gosto muito, que eu depois hei de dizer, só para eu ver. Pois a tua vida assim não deve estar nada simples. Mas já tinha reparado, porque eu acompanho pelo Facebook sempre. E às vezes também parece que não, que desdenham, e quem desdenha quer comprar, pois tu ficas um bocadito assim perturbado, não te podes deixar perturbar com essas coisas. Deixa os cães ladrarem que a caravana passa. Olha, vês, a Fátima Saraiva diz que Leiria já está como dantes. Pronto, então é bom. Pois houve uma altura que era diferente, era. Boa noite, Beatriz Adão Almeida. Então, o Santos Jorge não sabe, então tem que saber. Olha, e bem precisamos que a vida se renove rapidamente, porque senão não sei onde é que a gente vamos todos a parar. Então, é o seguinte, vamos fazer uma pequena reflexão. Há sempre uma posição nossa, do nosso eu, dos nossos pensamentos, da nossa consciência, muitas vezes o porquê eu. Porquê é que me acontece isto? Porquê é que me acontece aquilo? Porquê é que me acontece aquilo outro? Não é que não haja uma razão de ser para nós pensarmos assim. A verdade é que quando fomos crianças, encontrámos um mundo totalmente diferente daquilo que é hoje. E as crianças de agora e os jovens também encontraram um mundo, um país completamente diferente do que é hoje, e um mundo mesmo. A verdade é que se cultivou muito a personalidade e a preocupação do eu, só do eu. Mas cultivou-se no sentido menos construtivo, que isso é mau. Nos preocupávamos só connosco e achávamos que todas as pessoas que rodeavam preocupavam-se com elas e muitas vezes até reparávamos que essas pessoas, de alguma forma, tinham mais coisas de nós, uma melhor vida. Pensávamos nós, porque muitas vezes essas pessoas tinham uma vida muito pior. Porque às vezes nós termos uma vida mais ou menos e termos muitas dívidas para pagar é muito mau, porque não nos dá a noção de felicidade e nem de bem-estar, dá-nos uma preocupação autêntica e muitas vezes acontece que nos tira o sono. E por isso nós muitas vezes julgamos mal os outros. Mas a verdade é que não nos preocupávamos muito com os outros. Achávamos quando éramos crianças, todos nós brincávamos uns com os outros, os nossos familiares davam uns com os outros e os nossos vizinhos também.
Não eram tão calhandreiros como agora e não falavam tanto da vida, respeitavam mais uns aos outros. Acontece passarmos para uma fase em que as pessoas se preocupam em viver mais pela uma aparência do que por uma realidade. É verdade, quando a gente não tem nada para vestir, ou não temos um bom carro, ou não temos um bom trabalho, ou não ganhamos muito, muitas vezes a própria sociedade, que são as outras pessoas, nos põem de lado, nem sequer nos querem ouvir. É verdade, quem vive de aparências é muito mais escutado pelos outros e tem muito mais convívio social que qualquer um de nós que não está nessa posição. Não deixa de ser também menos verdade que são essas pessoas, pois, que determinam muitas vezes inconscientemente e nós deixamos também de uma forma inconsciente influenciar a nossa própria vida. Mas agora estamos num tempo de descobertas, estamos num tempo em que podemos realmente perceber exatamente o que estamos fazendo por aqui e como a Terra é tão frágil, se não tratarmos dela e como nós somos tão frágeis se não tratarmos de nós. Se andarmos preocupados só com a vida dos outros, com aquilo que eles fazem ou não fazem, com a inveja, o ciúme e a maledicência sempre a governar a nossa vida, embora não seja uma coisa que seja muito nossa, é uma coisa da sociedade, nós, é isso que impõe, nós, então, evidentemente que não conseguimos de forma alguma caminhar na nossa vida. Às vezes também aconteceu no nosso passado, que muitas vezes seguimos determinados caminhos e fomos um pouco preguiçosos e não quisemos nos dedicar muito ao conhecimento e ficámos por ali, parados no tempo e no espaço. E isso hoje tem as consequências para cada um de nós. Também a maneira como vimos a própria família. Antigamente a família era unida, mas não era de posse. A família não tinha a posse. Não tinha o sentimento de posse que a família hoje tem. Hoje a família pensa que tem o sentimento de posse. Embora nada aconteça por acaso, porque muitas vezes são ciclos a fecharem-se, a verdade é que há uma grande onda de violência, principalmente no nosso país e na Bielorrússia, por exemplo, neste momento, na Rússia, na própria China e na própria Coreia do Norte, que ninguém sabe que há um sofrimento horroroso, e também há uma guerrilha na Venezuela e em outros países assim, porque houve homens que acham que têm o direito de governar, de controlar, a população, acham que têm esse direito. Ninguém tem o direito a nada, todos têm o dever ao respeito. Têm deveres, ninguém tem direito quando é para manipular, quer no trabalho, quando é para ter uma conduta desagradável, quando é para nos influenciar, para nós nos irritarmos e muitas vezes nos perdermos no caminho, quando é para nos tirar o tapete debaixo dos pés, essas pessoas são mesmo muito desagradáveis, embora nós lhes devemos respeito porque são nossos irmãos, são essências, estão em reencarnação, mas não temos que andar a adorá-las. Era bom que essas pessoas rapidamente tomassem consciência das suas posições, quer perante a vida, dos cargos que ocupam na sua própria vida. Ninguém pode exigir a ninguém que um seja mais inteligente ou seja tão inteligente como o outro. Embora haja muitas pessoas que querem ser as melhores, que se julgam as melhores e que se julgam cheias de razão. Às vezes até são pessoas que não têm uma certa cultura e nem um certo conhecimento, que acham que tudo é mentira e que só aquilo que elas veem, mesmo que seja azul e elas dizendo que é vermelho, é que é verdade. Muitas vezes nós não temos a noção exata de como muitas vezes estamos a errar. Mas esta escalada de violência psicológica que existe hoje no nosso país e no mundo atual em que vivemos tem de parar. Porque esta escalada de violência psicológica está a transformar o caos no mundo e não só, está a ser propício à propagação do próprio vírus. Esta falta de respeito que as pessoas têm umas para com as outras, que nós temos para connosco e para com os outros, é uma falta de respeito que nos sai muito cara. Também o facto de nós podermos vir a ter, como muitos têm, alguma maneira de sobrevivência maior que a nossa, e o facto
de criticarem muitas vezes como desculpa para muitas vezes terem tirado o tapete a alguém para subirem elas na vida, e o facto de muitas vezes desculpabilizarem que as pessoas não querem trabalhar, essas mesmas pessoas têm que pensar, têm que refletir e têm que saber que muitas vezes elas estão naquele lugar foi graças a outras pessoas que as puseram lá, porque elas conseguiram-nas enganar e manipular. Neste seio em que nós nos encontramos atualmente no mundo em que vivemos, se não mudarmos todos e se essas pessoas não mudarem, é natural que comecem a vir mais rapidamente as tempestades, os tsunamis, os tremores de terra, porque aí é que é a verdadeira chamada de atenção para a humanidade. Pode parecer impossível ou pode parecer estranho essas coisas, mas essas coisas já estão há muito para acontecer e um dia destes acontecerão. O que acontece é que por causa disto da pandemia estava-se a evitar de uma certa forma, mas a evitar mesmo que estes acontecimentos se dessem agora no momento presente. Estão-se a adiar. No plano social, socialmente, as pessoas mais novas que deveriam ter uma outra estrutura para compreenderem o mundo moderno são as que estão a portar-se um pouco pior através da ganância e através da visão que têm de como deveria ser o mundo comandado. O mundo não tem que ser comandado por ninguém. O mundo é um lugar de todos e todos, sem exceção, têm direito a estar neste mundo. Por isso não somos nós e nós não somos ninguém, porque nós também estamos cá, que temos que dizer quem pertence ou não pertence ter um lugar no mundo. Todos pertencem. Todos estão em planos diferentes, mas todos pertencem ao mundo. Por isso não poderá vir ninguém como presidente da Bielorrússia ou o presidente, ou lá, quem for da China, ou o presidente Putin, ou o presidente Trump, fazer, seja lá o que for, em relação seja a quem for, a um povo, porque eles não têm moralidade nenhuma, não têm capacidades, porque ao longo dos anos eles demonstraram a falta de respeito para com os direitos do homem. A Carta dos Direitos do Homem foi assinada por muitos países. Ainda há algumas cartas que têm que ter assinadas por outros países em relação a outros assuntos, como o Japão, que é em relação às armas nucleares, que ainda não assinou as cartas. As Nações Unidas servem para principalmente promover a união dos povos e para chamar a atenção das injustiças que são provocadas pelos eleitos da sociedade, que por acaso até são eleitos muitas vezes desonestamente pelo povo, mas dizem que foram muito honestamente eleitos. Ninguém pode usurpar um poder que não tem capacidade para o usar. É fácil governar um país se eu puser todas as polícias na rua e as tropas na rua e quando o povo se manifestar, vergastar o povo à minha vontade. Nós, no nosso país, também acontece muitas vezes isso quando há determinado tipo de manifestações. Costumam ir todos para a rua, independentemente se vão em paz ou em guerra. Então, o governo, como não sabe conversar, não sabe negociar, põe as polícias na rua. Então o que é que acontece? Quando um país tem necessidade de pôr as tropas, os polícias, toda a gente na rua para calar um povo, é sinal que esse país está a perder-se e é sinal que não há liberdade daquelas pessoas estarem a viver aquele momento e é sinal que as pessoas estão a ser castigadas por simplesmente às vezes dizerem a verdade, são anuladas da própria vida. Muitas delas, e nós não sabemos, são-lhes tirada a vida. Eu gostaria que essas pessoas soubessem, pelo menos, perceber que se estivessem no lugar daquelas que elas mandam tirar a vida, se fosse elas a ocuparem esse lugar, se gostariam que isso acontecesse. Há muitas coisas no mundo que têm que ser tratadas. E se nós, quando iniciamos uma casa, iniciamos por menos pelo terreno, depois por um projeto que se tem que fazer. Depois iniciamos a sua estrutura pelos alicerces. Se os alicerces não estiverem bem construídos e não foram construídos
respeitando a arquitetura, o que acontece é que a casa mais tarde ou mais cedo vai cair. O que é mau para quem a constrói, para quem a vai habitar e para quem tem que a pagar. Essa falta de respeito que existe até nos órgãos de comunicação social de todos os países, não só do nosso, em que se põem apresentadores de televisão que muitas vezes não reeducam ou não fazem nada para reeducar o povo, mas sim exploram o sofrimento do próprio povo para terem audiências e se lhe pagam um ordenado enorme, é um sinal evidente que é uma sociedade estragada. Porque numa sociedade justa, ninguém que ganhe tanto dinheiro assim deve se pronunciar sabendo que a maioria ganha um dinheiro que mal dá para sobreviver. Nas constituições de todo o mundo existe sempre os direitos do cidadão e os deveres do cidadão. Quando algumas forças ou algumas pessoas de poder respeitam esses direitos e esses deveres, ou só exigem os direitos, essas pessoas não estão bem da sua própria cabeça e nem estão bem na sua própria espiritualidade. Parecendo que não, pode não ter interesse nenhum, mas essas pessoas acabam por influenciar a sociedade no seu todo e acabam por propagar a violência, a discórdia e a desunião. Não é por acaso que no tempo em que nós éramos mais novos era normal os homens baterem às mulheres, os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós. Era natural. Não era aceitável, mas era natural. E sempre que a mulher cometia um erro também é verdade, e não deixa de ser mesmo verdade, que houve mulheres que foram vossas mães e vossas avós que sofreram horrores que muitas vezes vocês não tiveram consciência porque tiveram que se submeter à vontade do homem. Não tendo o homem consciência que apenas dá a informação genética, mas que se não tiver um óvulo não pode haver um corpo, tendo o homem essa falta de respeito, logo, a partir daí, o que o homem faz é errado. Não é hoje aceitável na vida do mundo que homens assassinem mulheres só porque elas já não os amam e mulheres assassinem os homens só porque eles não amam e mulheres que assassinam os seus filhos só porque querem ter uma outra vida e os filhos são estrovo. Cada pessoa deve ter a sua própria responsabilidade e cada um de nós deve ter mesmo a noção da responsabilidade verdadeira. Primeiro, é importante que nós começamos a dar importância às nossas famílias. As nossas famílias, por exemplo, há muitos idosos que estão em lares e que não deveriam estar em lares porque trabalharam muito para que seus filhos fossem médicos, advogados, doutores, para que seus filhos fossem engenheiros e então trabalharam muito. Eles mereciam que seus filhos abdicassem um pouco do projeto de vida deles, porque até há ajudas para isso, para tomar conta de seus pais. Não o fazem e arrumam-nos. As pessoas têm filhos e arrumam os filhos logo no infantário. Não são capazes de sacrificar como nossas mães sacrificaram e nossas avós, que ficavam em casa, submetiam-se à vontade do homem injustamente por amor aos filhos. Nessa altura o amor era um amor mais sagrado que é hoje e é pena o amor não se ter tornado ainda muito mais sagrado, ser tão banalizado. Por exemplo, quando as pessoas namoravam por amor. O sexo vinha muito depois. Acontece que hoje o sexo vem sempre primeiro e é uma vulgaridade nunca vista. Evidentemente que não é estes jovens que têm a capacidade e estes meios adultos que têm a capacidade de governar um país, uma nação, um continente, um mundo. Essas pessoas são pessoas carentes, são pessoas desfasadas da própria realidade, porque seus pais foram ricos e são ricos ainda e os ajudaram. Eles não sabem o que é não ter umas sapatilhas para calçar, não ter uns cadernos decentes para ir para a escola e não ter uma roupa decente para ir para a escola, porque eles andaram em colégios em que os pais pagaram. Muitos dos pais de hoje ainda fazem isso, o que é um erro para a educação dos seus filhos, pois admiram-se de irem parar aos lares
e de irem parar ao abandono. Vê-se também muito na sociedade de hoje o consumismo de tal forma e a necessidade de obter coisas materiais, julgando que essas coisas materiais lhe dão poder e estatuto e assim podem controlar toda uma sociedade e todas as pessoas. Há muita gente que trabalha diariamente horas infinitas e que recebe muito mal. E há outras pessoas que nada fazem durante o dia e só nos representam e só estão em lugares de chefes e acabam por prejudicar a evolução espiritual e material do próprio trabalhador. Esta falta de respeito que existe entre aquele que trabalha e aquele que usufrui do trabalhador é muito grande. Então, não é de admirar e nem de espanto, e por isso, quando se é dito que os seres espirituais não podem interferir na vida terrena quando as coisas são provocadas pelas atitudes e pela ação dos homens, é uma realidade incontestável. Pode vir quem vier, podem falar o que quiserem, mas uma coisa é certa: os problemas do homem, o homem tem uma ajuda percentual de percentagem da espiritualidade, se a sua própria espiritualidade estiver desenvolvida. Se não tiver, não tem essa ajuda percentual porque está em afastamento e está em corte. É como se fosse ateu e não acreditasse, não sentisse nada em si. Inclusive, negam a sua própria existência, da sua essência e da sua própria espiritualidade. É preciso ter em atenção, cada um de nós deve ter e deve fazer essa atenção, eu devo fazer e faço, e cada um de nós deve fazer essa atenção no sentido de procurar, pelo menos, transformar essa parte da própria vida. É certo? Tudo é possível. É certo que impossível não existe. O impossível é criado pelo próprio homem egoísta, iletrado e sem valores. É certo que tudo se torna possível quando nós usamos os nossos valores, a nossa sensibilidade, a nossa inteligência emocional e espiritual, todas as nossas emoções criativas, nós conseguimos chegar sempre a algum lado. Demora o seu tempo, porque muitas vezes caminhamos sós na parte material, mas temos que nos lembrar que na parte espiritual todos nós caminhamos acompanhados. E é pena não fazermos uso dessa companhia, porque muitas vezes recebemos sinais, somos intuídos, muitas vezes pequenas coisas acontecem em nosso redor para nos chamar a atenção e tudo nos passa ao lado. Não passava pela cabeça de milhões, até de bilhões de pessoas, que em pleno século XXI, que houvesse uma pandemia, ou seja, esta guerra biológica que pudesse acontecer. Porque houve uma demasiada expectativa no mundo da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico fez-se, mas há outros desenvolvimentos que são mais importantes, que é o campo da investigação, que só agora é que os governos de todo o mundo se lembraram que é importante a investigação, a pesquisa, que é importante descobrir-se. Hoje já deveria haver, há para alguns cânceres cura, mas já deveria haver cura para quase todos os cânceres. Em alguns países mais ricos e que têm mais poder económico até há, mas é para pessoas que têm esse poder económico. Noutros mais pobres ainda demorará muito tempo a chegar. Porque há cientistas e investigadores que não fazem parte, que têm uma grande responsabilidade, mas não fazem parte do campo espiritual, que entendem que o seu trabalho tem de ser tão pago, tão bem mais pago que aquilo que é. E eles são as pessoas mais bem pagas no mundo, com exceção dos países do terceiro mundo. E se o nosso país for do terceiro mundo, evidentemente que os nossos investigadores são muito mal pagos. Evidentemente que os médicos, quando se formam, eles formam não no sentido de ajudar as pessoas, não são todos, mas alguns, não se formam no sentido de ajudar as pessoas, formam-se no sentido de ganhar a vida. Cada médico, seja médico veterinário, seja médico de
de medicina interna, de medicina geral, seja médico cardíaco, seja médico oftalmologista, seja médico ginecologista, deveria ter em atenção aos preços elevados que levam nas clínicas privadas, nos seus consultórios, do tempo investido nas pessoas, deveriam ter cuidado. Claro que eles são pessoas completamente desinformadas. É por isso que depois acabam por ter na sua vida crianças que nascem mal, justiça que não é feita, problemas que eles arranjam na sociedade, arranjam a uma pessoa, arranjam logo a uma centena de pessoas, problemas que realmente, quando existem os verdadeiros problemas e que eles realmente firmaram-se no voto de responsabilidade para tratarem qualquer pessoa, independentemente do seu salário ou não. Quando veio a pandemia, a maior parte dos médicos deixou de trabalhar simplesmente, e desde março que não trabalham e não atendem as pessoas, não operam, não veem as pessoas, atendem tudo por telefone. Alguns de vós são do tempo que precisaram de uma receita, porque o vosso medicamento acabou-se e chegaram à farmácia. A farmácia não vos vendia a receita, mesmo sabendo que vocês já tomavam um medicamento e que é um medicamento para doenças crónicas. Vocês telefonavam ao médico para ele passar a receita e o médico dizia: não senhora, tem que vir à consulta para eu lhe passar a receita. Hoje não. Hoje podem pedir os exames, podem pedir tudo o que quiserem que eles fazem. Não apareçam lá, não os trocam, porque eles não estão nem por aí. Chamam-se os médicos da linha da frente, aqueles que estão realmente ativos, em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer momento, que são responsáveis. Esses é que são os médicos da linha de frente e que, como uma missão, tratam dos pacientes e dedicam-se e reclamam por melhores condições de trabalho para poderem ajudar cada vez mais doentes. Esses são os únicos médicos da frente que eu considero que estejam mesmo à frente e que são grandes trabalhadores. Há médicos bem recentes que foram formados recentemente e que são médicos que já podem passar receitas assim, que fugiram dos hospitais, meteram baixa, fizeram tudo para não estar em contacto com um vírus que mais tarde ou mais cedo os vai apanhar. É verdade que este vírus teve uma intenção pelo próprio homem. Não tem a intenção da própria espiritualidade. Mas também é verdade que nós temos tantos erros que acabamos por entrar numa afinidade, quer através do medo, quer através da desesperança, quer através da fome que se passa. Começamos a entrar numa onda vibratória que é a onda vibratória do próprio vírus e ele acaba por ser puxado por nós. Então o que nós pretenderíamos era que todos tivessem um mínimo de consciência e afastassem, não se afinizassem, não abrissem a sua porta para que o vírus não entre em vossas vidas. Isso é um ponto assente que todos têm de fazer, todos os que habitam na Terra. Outro ponto é realmente a Terra que está, ou seja, as pessoas que habitam na Terra têm uma necessidade de mudança muito grande. Não é por acaso que pessoas fogem de países pobres. É pena que não sejam os mais pobres dos pobres e vêm para a Europa para terem uma vida melhor, porque já estão cansados de serem manipulados pelas religiões, manipulados pelo extremismo, manipulados pelo extremismo, manipulados pela pobreza extensa. A pena é aqueles que vêm e que são recebidos, são pessoas que têm que ter dinheiro suficiente para pagar as viagens e para serem aceites. A Cruz Vermelha encontra também nesses lugares muitas pessoas que essas sim mereciam ter asilo político, porque são pessoas, asilo em qualquer país, porque são pessoas bastante pobres, são pessoas com uma grande dificuldade e, portanto, deviam sair. E os médicos sem fronteiras também o dizem, deviam sair imediatamente daqueles países. O que acontece é que não. Vêm esses que faz conta que é a classe média desse país é que vem e vêm para impor a sua própria cultura. Ninguém vai para outro país, seja para trabalhar, seja para pedir asilo político, seja porque no seu país é mais difícil de se governar. Ninguém vai para outro país sem saber as leis que regem esse país, sem as respeitar e sem as aceitar, porque senão não vai.
O problema dos nossos governantes é que têm uma falsa modéstia e uma falsa humanidade. Para os outros todos verem, aceitam tudo, mas esquecem-se de uma coisa. Eles estão para fazer cumprir as leis. Os governantes. Então, para fazer cumprir as leis, os direitos e os deveres de uma nação têm de ser cumpridos por todas as culturas que estão dentro dessa nação, mesmo pelos que devem pedir ajuda. Se isso acontecesse, não era preciso haver tanto extremismo, não era preciso haver tanta violência, não era preciso haver tanto ódio e não era preciso haver tanto desentendimento. É verdade que é chato estes problemas e falar-se nele é muito chato. Mas quantas pessoas não aprendemos, e nós todos aprendemos, a falar nos problemas com a maior das naturalidades, a manifestarmos as nossas opiniões, mesmo que elas estejam erradas, para que outros possam manifestar já assertivamente as suas opiniões e para que nós possamos crescer, nós nunca vamos funcionar. Não vale a pena? Não vale a pena estarmos parados no nosso canto à espera que alguém venha resolver os problemas que nos apoquentam e os problemas que nos perturbam. Nós temos que ser mais ativos, nós temos que ser o que somos, porque nós somos seres espirituais encarnados e nós temos uma tarefa a cumprir. Essa tarefa tem que ser cumprida, mais tarde ou mais cedo, nem que tenhamos que sair da própria vida, do próprio corpo, voltarmos à pátria espiritual, voltarmos novamente à Terra para recomeçarmos tudo de novo. Essa é a grande verdade. Agora, quando cá estamos, temos que aproveitar. Temos que aproveitar para não voltar tudo ao princípio. E temos que aproveitar a ser mais humanos, mais justos, mais assertivos. E temos que deixar fluir a nós toda a energia e toda a informação que recebemos de todos os lugares no nosso dia-a-dia e nos pequenos sinais. Temos trabalho a fazer. Devemos trabalhar e não devemos ficar parados. E nós conseguimos, quando nos unimos e quando damos as passadas e vamos escutar os conselhos assertivos e aqueles mais lógicos e menos agradáveis, mas que são mais lógicos na vida terrena e que passarão a ser mais permissores na evolução espiritual. Esta é a reflexão que eu quero deixar a cada um de vós hoje, ao mundo, ao universo e a todas as pessoas, a todos os homens e mulheres e crianças que habitam este planeta Terra. E agora vamos passar à nossa oração. É verdade, João Baltazar Barata, é muito verdade. E é por isso que eu estou também muito preocupado. E às vezes muito triste e às vezes muito desiludido. Porque acho que nós deveríamos estar todos com mais atenção e deveríamos ser aquilo que somos, seres humanos. E depois lembrarmos da nossa própria espiritualidade e sermos seres espirituais encarnados. E depois fazermos o nosso trabalho era muito bom, sem medos, sem receios, porque às vezes cada um de nós tem o seu medo de falar, tem o seu medo de se manifestar, com medo das represálias, quer no trabalho, quer na vida social e até quer na família. E isso é muito triste, nós não podemos viver no meio dessa tristeza. Então, hoje vou fazer a oração. Se me quiserem acompanhar e puderem, acompanhem. Se não quiserem, façam à vossa maneira, porque é válido na mesma. Meus queridos amigos espirituais, mentores espirituais, energias espirituais, todas as energias, vos convoco para que nos possamos unir e reunir e para que nos possamos afinar, conseguimos vos escutar, uma vez que de alguma forma vós tendes um maior conhecimento, uma maior sabedoria e estáis num patamar de liberdade, coisa que nós não nos encontramos.
Convoco-vos para que todos nos unimos no grande círculo de fraternidade, e para que todos possamos fazer e criar situações benéficas para toda a humanidade, para todos os países e nações, e para que nós também possamos levar até ao círculo aqueles homens que estão encarregados na Terra de fazer e de reprogramar e reequilibrar as próprias pessoas que habitam na Terra. E também aqueles que estão a fazer precisamente o contrário. Tem de haver uma onda de entendimento entre uns e outros e todos, senão caímos no ridículo de nos sentirmos sós. E nós não queremos nos sentir sós, queremos nos sentir sempre amparados, sabendo a nossa responsabilidade. É por isso que eu vos agradeço e vos convoco a vós todos para que nestes dias haja uma grande reunião, como se diz aqui na Terra, e todos possam discutir, conversar, falar e negociar para que possam pôr, então, na Terra, a energia necessária, principalmente a energia do amor, a energia necessária para que tudo se possa consertar. Na minha opinião, meus amigos espirituais, não vejo que o homem aguente muito mais este desequilíbrio em que está a viver. Isso vai gerar uma violência tão grande no próprio homem que depois será um pouco mais difícil para vós, uma vez que não tendes o receptáculo aqui, não tendes essa projeção que vós tendes que ter. E é como que se houvesse um fechamento, nós, homens, uns com os outros, só, esquecendo a nossa espiritualidade, nós não nos vamos entender. Por isso, a escalada de violência lentamente está a subir e está indo. Então, eu vos solicito e vos convoco a essa reunião, para que nessa reunião possa haver um entendimento, pelo menos um entendimento assertivo, um entendimento que traga a saúde, a paz, o trabalho, o desenvolvimento material e espiritual de cada homem, mulher e criança, e também para que haja uma maior consciência da sua própria espiritualidade. Pois só assim, nesse manto de luz, é que nós podemos, também com as nossas forças, a nossa coragem e a nossa persistência, conseguimos, então, aplanar e acalmar todos estes ânimos. O que dá a impressão aqui na Terra para nós, e vós já o deveis saber, é que há aqui uma luta entre uns e entre outros, o que eu chamaria uma luta entre o bem e o mal. E dá a sensação, então, que o mal, que é o próprio homem que constrói, e aos próprios seres desencarnados que ainda não têm a instrução necessária, nem a literacia necessária, nem o conhecimento necessário para saberem que não é através da provocação e da apatia que se resolve os problemas, então dá a impressão que há aqui uma luta. E sou eu a conversar convosco. Se não houver essa luta, e se essa impressão for errada, eu fico eternamente grato a vós. Mas a impressão que corre, o sentir que corre neste planeta Terra, por todos os continentes, quando eu me projeto, e muitos como eu se projetam, é de um desequilíbrio estrondoso, nunca visto, pelo menos nesta reencarnação em que eu estou na Terra. Evidentemente que isso leva a nós, a mim e a outros, a ter uma grande preocupação. Essa preocupação vai nos desgastando, porque nós estamos num corpo físico e é preciso ninguém esquecer disso. Vós já não tendes esse corpo físico e é por isso que necessitamos, e é urgente, o vosso auxílio. Claro que não queremos negociar de modo algum convosco, porque temos que negociar é connosco uns com os outros. Claro que não queremos de modo algum
dizer-vos que vós tendes qualquer tipo de obrigação, porque entre nós só existe o amor e não há obrigações. Claro que temos a consciência que existe o livre-arbítrio. E claro, temos consciência que erramos muito porque não cumprimos os nossos projetos e as nossas missões que éramos para cumprir e que nos comprometemos connosco próprios, da nossa vinda aqui na Terra, nesta reencarnação, de o fazer. Claro que há muitas incongruências em nós, mas isso nunca será impeditivo para a energia do amor e para a grande fonte do amor nos ajudar e nos auxiliar, nos orientar e nos fazer chegar lá. E é nessa perspectiva que eu convoco essa, vou usar as palavras da Terra, essa grande reunião para se fazer uma grande reflexão. Essa reunião tem de ser enorme, tem de ser tamanho deste planeta Terra, já não digo do universo, porque é aqui que está a passar-se as coisas, é aqui e agora. E há meios mais do que suficientes e normas mais do que suficientes para conseguir consertar-se esta Terra. Sei que não posso pôr nas vossas mãos e nem dizer fazei, trocando qualquer coisa para que vós fazeis. Sei que o vosso sentido de amor é diferente de um nosso e que esse sentido e essa grandeza do amor que tendes dá perfeitamente para ultrapassar todos os obstáculos que fomos nós que criamos. Nós precisamos. E quando eu digo que nós mesmo a precisar, porque estamos à beira de uma ruptura, quer queiramos, quer não. O homem se encarrega de provocar essa ruptura. Se não vejamos, e agora posso argumentar um pouco convosco, que faz parte mesmo desta convocação, se não vejamos, nós vimos mais países, depois de tanto conhecimento e de tanta evolução, cada vez vimos mais países a oprimirem os povos, que são os nossos irmãos que estão encarnados. Está bem que poderá ser um processo kármico e um processo de ajuste. Compreendo perfeitamente. Mas isso não dá o direito a ninguém sofrer desalmadamente como têm sofrido. Há pequenos acidentes que estão a acontecer no mundo que se vê perfeitamente bem e nem é discutível que é a mão do homem. Mas também eu sei que existem leis universais que vós podeis usar para haver um impedimento nesses homens de provocarem esses desequilíbrios. Que hoje, atualmente, no dia de hoje, há uma maior agressividade e há uma maior destruição do que houve no passado, sem sombra de dúvidas. Mais o problema que temos do nosso inimigo número 1, que é a guerra biológica que estamos a passar. Compreendo e aceito que nos dizeis, mas fostes vós que começastes tudo. Mas agora eu digo, nós, muitos de nós, centenas de bilhões de pessoas que estão a viver na Terra neste momento, querem parar, mas não têm as condições necessárias para fazer parar. E é aqui que a vossa intervenção tem realmente que se dar para poder resultar num maior despertar nosso, para nós depois termos as armas que já possuímos de várias reencarnações para fazermos o trabalho que temos a fazer sobre a vossa visão e não sobre a visão do homem, porque o homem está um pouco perturbado e são horas do homem deixar de estar perturbado. É por isso que nestes dias que se faça essa grande, no grande círculo, se faça essa grande ajuntamento, essa grande reunião e se leva a todos a essa reunião. A todas as pessoas que têm influência e a todas as pessoas que têm uma má influência e que haja uma doutrinação coletiva, de modo a que todos nós possamos ter a consciência exata e assertiva daquilo que devemos fazer para apaziguar os ânimos nessa terra em que vivamos. Desde já, a gratidão de muitos irmãos e irmãs. E desde já,
a minha gratidão e espero ansiosamente essa grande reunião. Também não quero deixar de dizer que é preciso umas bênçãos por aqui e por ali, que é preciso que as energias deixam rapidamente, que é preciso que as energias tocam o coração e a essência do próprio homem, que é a matéria e o espírito. É preciso urgentemente que a água que corre nos rios não encontre obstáculos e que a água dos mares se limpem para darem mais força aos nossos corpos e nós aguentarmos mais a parada que estamos a passar. É preciso realmente um despertar de nós próprios e para isso contamos convosco. A minha mais sincera e em nome de todos, a minha mais sincera gratidão. E a certeza do vosso amor leva a que a solução de nós próprios resulte. Por isso, muitíssimo grato. E como nós dizemos na Terra, bem-aja a todos aqueles encarnados e desencarnados que estão com os seus objetivos a lutar por um bem maior, que é o bem da própria humanidade e dos irmãos que têm as suas missões e as suas tarefas para cumprir. Muito e muita gratidão. E dou assim por terminada a jornada hoje, que foi a 117ª, acho eu. Foi, devia ter sido, porque eu não acredito que não tivesse sido. Foi um prazer estar convosco, gosto muito de vocês. Espero que pensem na reflexão que hoje foi feita e também espero que se juntem então às jornadas de oração e que façam as vossas orações diariamente, porque são as armas fortes que nós temos e o respeito por nós e pelos outros também é uma arma muito forte. Que as bênçãos caem nos vossos lares, nos vossos corpos, em vocês próprios. É esse o meu desejo, é o que eu quero e é o que eu quero ver também. Não quero que seja uma coisa teórica, quero que seja mais prática. Por isso façam favor de se abrir, façam favor de se afinizarem e façam favor de serem homens, mulheres e crianças e comportarem-se, cada um no seu estatuto como tal, mas convictos da vossa força, da vossa persistência e, sobretudo, mostrem o vosso amor. Bem-aja, até amanhã, à mesma hora, mais 10, menos 10 minutos, já sabem como eu sou. Eu, às vezes, acabo os tratamentos um bocadinho tarde, porque é culpa minha, não é culpa de mais ninguém, por isso me atraso. Peço desculpas, mas gosto muito de estar com vocês e gostei particularmente ontem e hoje de estar com vocês, porque eu não vos posso transmitir o que passou no conjunto, mas vós podeis, se quiser sentir. Bem-aja a todos.